Segundo Timóteo 4, versículo 7, diz assim: combati o bom combate. Essa passagem é bem conhecida. Acabei a carreira, guardei a fé. Deixe a Bíblia aberta e olhe bem para mim agora. Quem for chegando, senta bem rapidinho, por favor. Sabe quem disse isso? Quem foi que falou isso? O apóstolo Paulo. Preste bem atenção para você entender. Ele viu as lutas que ele enfrentou, ele viu as guerras que ele travou, ele viu como boa. Ele viu as guerras como algo bom. Foram boas as guerras. Ele disse: eu combati o bom combate, foi bom para mim. O salmista também diz: foi-me bom ter passado pelas aflições, porque eu aprendi os teus decretos. Quando você está bem espiritualmente, as suas guerras te fazem bem. As suas lutas te amadurecem, te traz experiências, as suas lutas deixam lições, as suas lutas te abençoam. Quando você está mal espiritualmente, as suas lutas te desestrutura, te deixa sem chão, te deixa pior, te deixa marcas, te deixa perdido. Quando você está bem com Deus, em comunhão com Deus, as suas lutas, por mais desgastante que seja cada luta, elas te fazem bem. Então ele disse: eu combati, eu lutei muito, mas eu combati o bom combate. Foi bom para mim, foi muito bom, mas eu completei minha carreira. Mas o segredo foi que eu não perdi a minha fé, porque eu guardei a minha fé. Escute bem o que eu vou te falar agora. Você guarda o que tem valor para você. Para Paulo, a fé dele era valiosíssima. Ele entendia que a fé era o canal dele com Deus, a ligação dele com Deus. Eu nunca vi Deus, o meu relacionamento com Deus é pela fé. Toda a minha ligação com Deus é por meio da minha fé. Eu não vejo Deus, Ele não aparece para mim. Então a minha ligação com Ele é por meio da fé. E eu sei que eu não posso deixar a minha fé exposta, eu não posso deixar a minha fé correr risco, porque eu dependo dela para me relacionar com Deus. E o mal vai fazer de tudo para eu perder a minha fé. Então você tem Paulo combatendo as lutas, mas guardando a fé. Ou seja, a vitória dele foi passar por tudo que ele passou, e não foram poucas coisas. A Bíblia diz que ele enfrentou lutas mais fortes do que ele. Tem um versículo que é muito interessante, 2 Coríntios 1:8. Eu queria que colocasse na tela, por favor. Diz assim, leia comigo no telão: porque não queremos, irmãos, que ignoreis a tribulação que nos sobreveio na Ásia, pois que fomos sobremaneira agravados mais do que podíamos suportar, de modo tal que até da vida o que? Desesperamos. Olha para mim, olha o que ele passou na Ásia. A coisa foi tão grave que ele ficou pensando que ia perder a vida. A Bíblia diz que ele enfrentou lutas mais fortes do que ele. Quando a sua fé não é emotiva, quando a sua fé é uma fé inteligente, apoiada na palavra de Deus, você sabe que você vai passar por muitas coisas. Ele passou muita luta na Ásia. Tem gente que já passou muita luta com o patrão, com a patroa. Tem gente que já passou muita luta na família. Tem gente que já passou muitas lutas em 2010, na pandemia, durante a sua vida profissional, né, o início da sua carreira. Você passou muita luta. Tem gente que está passando muita luta.
E a Bíblia deixa claro: quando passares pelo fogo não vai te queimar, quando passares pelas águas não vão te afogar. Ou seja, quando a sua fé é inteligente, você sabe que você vai passar por muitas coisas. Você conhece alguém que nunca passou uma luta? Você conhece alguém que nunca enfrentou um problema? Eu nunca conheci uma pessoa assim. Porque no mundo tens aflições, mas Jesus não mandou nós desanimarmos. Jesus mandou nós termos ânimos, para que nos momentos dessas lutas nós venhamos lembrar que Ele venceu, que Ele está conosco e que nós vamos vencer também. Agora, entenda, por favor, entenda. Quando você está na fé, você está bem com Deus, você está no Espírito. Então você dá mais atenção ao que Deus fala do que o que qualquer pessoa fala. Cuidado você que não aguenta críticas. Tem gente apagada que só encontra uma maneira de aparecer na vida, de chamar a atenção para ela, não falando da vida dela, falando da sua. E se você é uma pessoa que está bem espiritualmente, você ignora qualquer voz de quem fala mal de você, e você dá a melhor resposta: o seu silêncio, porque isso não te abala. Esse tipo de gente que critica, que quer te difamar, que quer de alguma maneira desmerecer, diminuir você, são pessoas que não brilham, não vivem novidade de vida, não tem nada novo na vida delas, e elas acham que falando de você, elas vão ter alguma atenção. Não dê ibope para essas pessoas. Dê ibope para a voz de Deus. Todas as pessoas que eu conheço de fé, que vencem na vida, todas que eu conheço, são pessoas que para o que Deus fala, elas dão toda a atenção. Elas vivem ligadas no que Deus fala, não no que os outros falam. O que os outros falam não entra nelas, mas o que Deus fala, elas consideram. Está dando para você entender? Se falarem que ela não vai vencer, se falarem mal dela, vão queimar a língua, porque daqui a pouco vão ver ela vencendo, porque ela está apoiada na palavra de Deus. Se você ler Deuteronômio 28, você vai ver que começa dizendo: se atentamente ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, essas bênçãos te alcançarão. Então você é abençoado quando você tem ouvidos para Deus. Você não é abençoado quando você não ouve a voz de Deus. A sua vitória depende de quem você ouve. Tem gente que ouve todo mundo, menos a Deus. Eu conversei com um rapaz e falou: bispo, falam tanto para mim isso, muita gente fala para mim isso, muita gente fala para mim aquilo. E eu perguntei: e Deus? Ele: como assim? Se ouve todo mundo, menos que você deve ouvir? Ouça Deus que você fica forte. Ouça Deus que você se fortalece. Porque nós estamos nesse jejum de Daniel que começou hoje, durante 21 dias, porque as coisas do mundo querem concorrer com Deus, as coisas do mundo chamam a nossa atenção, as coisas do mundo querem disputar a nossa atenção. E quando você abre mão de tudo e foca para ter mais tempo para orar, para ler a Bíblia, para meditar, para dar atenção à sua família, para fazer o que é útil para a sua vida, você se fortalece. E jejum de Daniel é isso, não é de comida. Nós abrimos mão das informações seculares, você só usa para trabalhar, fora isso, só as coisas de Deus. Então você sai forte. Está dando para você entender? Quando você está bem espiritualmente, você, preste bem atenção, quando você está bem com Deus, você não entra em guerras que não são suas. Não entra. Tem muita gente que já se prejudicou porque falou que não deveria, com quem não deveria, se meteu na briga dos outros, guerra que não era sua, e você tomou prejuízo, e você perdeu por causa disso. Há quem entrou em coisas que não era para entrar, porque não foi Deus que falou, e isso atrasou anos da sua vida, te deu prejuízo. Quando você está bem com Deus, você só entra na porta que Deus abriu, e aquela que Deus te dá certeza, você vai. O que Deus não fala com você, você fica parado. Amém? Mas as suas guerras, você vence. Você entra nelas e entra com tudo.
Porque Deus às vezes pede coisas para nós que nós não queremos fazer. Deus pede coisas que assustam. Deus pede coisas que não estavam nos nossos planos. Deus falou para Ananias: vai lá e ora Saulo. Ele disse: Senhor, Saulo? Saulo está matando os cristãos. Só faltou falar assim: Senhor, não tenho vida de videogame não. O Senhor quer mandar eu orar Paulo? Jesus falou: vai lá e ora Paulo. Ora Saulo, ele vai ser transformado. Mesmo com medo, ele foi lá e abençoou. E Saulo foi transformado em Paulo. E voltou a enxergar. Às vezes dá medo as coisas que Deus nos pede, mas se Deus te pediu, pode encarar. Se Deus pediu para você enfrentar um desafio, em frente. Se Deus está colocando coragem para você arriscar algo que você não tem apoio de ninguém, coloque o pé, que Deus coloca o chão. Se você está diante de algo que você está recomeçando do zero, e Deus está mandando você ir, pode ir, porque vai dar certo. É Deus, Ele põe certeza. Quando você tem certeza, você não fica esperando por ninguém. Você não espera ninguém crer por você. Você crê e acabou, e isso é suficiente. Você não fica: ô bispo, vai dar certo? Vai dar certo, bispo? Pastor, vai dar certo, pastor? Levita, vai dar certo? Vai dar certo mesmo? Você tem certeza que vai dar certo, porque Deus está com você. É diferente. É diferente. Você sabe que você passa por lutas, mas você se abençoa. Como assim, bispo? Eu me abençoo. Escute uma coisa: quando você está bem com Deus, você está atento à voz dele, e quem ouve a voz de Deus muda a maneira de falar. Quando você vê a pessoa: meus funcionários são horríveis, meu ponto não é bom, meu maquinário é velho, a minha vida está assim por causa do governo, porque isso, porque daquilo, culpando todo mundo, só se queixando, é porque ela não ouve a voz de Deus. Ela ouve a voz da situação, porque quem ouve a voz de Deus muda a maneira de falar. Olha a maneira que Davi falava: veria a bondade do Senhor na terra dos viventes. Eu vou glorificar Deus naquilo que eu não glorifiquei ainda. Como Senhor, eu salto muralhas, eu desbarato exércitos. Você vê palavras dos homens de fé: eu sei em quem eu tenho crido, eu tudo posso naquele que me fortalece. Você vê palavras de fé de quem ouve Deus, porque quem ouve Deus muda a maneira de falar e de se comportar e até de reagir. Talvez esse seja o seu problema: você não ouve Deus. Você ouve tudo e todos, menos a Deus. E Deus quer falar com você. Quando Deus fala com você, a sua fé fica em alta. E quando a sua fé fica em alta, você consegue falar com qualquer coisa, com qualquer pessoa, e tudo tem ouvidos para você. Jesus falou com a figueira: nunca mais nasça fruto de ti. A figueira teve ouvido para ele. Ele falou para o vento, ele repreendeu o vento, e o vento escutou ele. Ele repreendeu o mar, mostrando que tudo tem ouvidos. Quando você está na fé, você pode nem falar bem, mas se você falar com fé, acontece. O mundo estava sem forma e vazio. Deus disse: haja luz, e houve o quê? Luz. Quando você entende o poder da sua palavra, então você se abençoa, porque quanto mais você reclama, mais você está indo para o buraco. Quanto mais você se queixa, mais para o buraco você está indo. E Deus não precisa de talentos. Não fique pensando que Deus fica caçando talentos igual o homem. Moisés falou: Senhor, eu sou gago. Deus falou: rapaz, novidade. Eu acho que não dá para usar você não, gago. Foi isso que Deus falou? Não. Eu queria a boca, Moisés. Você está pensando que eu não entendi? Não. Você está pensando que eu não sei de tudo? Não. Deus é dono de toda ciência, de toda sabedoria, de toda inteligência. Ele não precisa da minha capacidade, da sua. Se você é capacitado, se você é estudado, ou se você não é e tem condições de estudar, estude, se especialize, ótimo. Mas não é por causa disso que Deus vai te escolher. Deus sempre escolheu pessoas que não tiveram condições, e Ele deu a condição. É Ele que dá a condição. Se Ele te escolheu, Ele vai te dar condições de vencer todas as suas lutas, até aquilo que é mais forte do que você, até aquilo que ninguém acredita que você vai vencer. Daqui a pouco você vence. Amém? Quando você é uma pessoa de fé, você blinda a sua fé, você tem cuidado com a sua fé, você não deixa a sua fé exposta para o diabo roubar. Jó perdeu tudo, mas não perdeu a fé, e ele recuperou tudo em dobro.
Isso quer dizer que você, que perdeu tudo, se você não perder sua fé, daqui a pouco você vai ter tudo em dobro e você vai estar dando testemunho. Não sei se você está entendendo. Quando você está bem com Deus, na fé mesmo, até nas injustiças, eu acho interessante esse versículo de 1 Pedro 2,19, leia comigo aí do telão, olha que coisa interessante. Eu li isso ontem à noite, eu queria passar para vocês. O que é que diz aí? Porque é coisa agradável que alguém, por causa da consciência para com Deus, sofra agravos, padecendo o quê? Injustamente. Olha para mim, é coisa agradável. Quando você é uma pessoa que está na fé, e a fé está ligada à consciência limpa. A Bíblia fala de 2 homens, Alexandre e Mineu, que naufragaram por causa da má consciência. Quando você está bem com Deus e se levanta a injustiça contra você, e você reage na fé, você sabe que Deus vai fazer justiça, isso agrada a Deus. Às vezes Deus permite levantar injustiça contra nós, para Ele fazer justiça. Foi injusto o que fizeram com Daniel, mas Deus fez justiça na cova dos leões. Foi injusto o que fizeram com Sadraque, Mesaque e Abednego, mas Ele fez justiça na fornalha. Se você ler Romanos capítulo 3, no versículo 5, você vai ver um versículo que já me ajudou muito, e pode te ajudar, e diz assim: e se a nossa injustiça for causa da justiça de quem? De Deus, que diremos? Porventura será Deus injusto, trazendo ira sobre nós? Falo como homem. Olha para mim, por favor. E se a injustiça que Deus está permitindo vir contra você, for para Ele manifestar a justiça dEle, a vitória dEle, então não reclame, não lamente, abençoe a sua vida. Você está aqui para vencer. Deus te escolheu, com condições ou sem condições, você vai arrebentar, porque Deus é contigo. Fique em pé e diga: Deus é comigo. Será que você crê nisso? Sim ou não? Nós vamos orar agora. Essa é a fé que Deus quer que você guarde, que você mantenha. Olha para mim, por favor. Todo mundo, olha aqui para mim. O que é isso aqui na minha mão? Uma luva. Essa luva, sem a minha mão, não pode nada. Mas com a minha mão, ela pode segurar esse microfone para eu pregar para você. Com essa mão, ela pode fazer comida. Com essa mão, ela pode fazer muitas coisas boas. Sem a mão, ela não pode fazer nada. Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Mas com minha mão, ela pode tudo que minha mão pode. Com Deus, você pode tudo que Ele pode. Com Deus, você pode tudo que Ele pode. Por isso que você precisa de Deus. Por isso que você vê os testemunhos dizendo aqui, ó: o Espírito Santo entrou na minha vida, abriu minha visão, me dirigiu, me guiou. Vai por aqui, não vai por aqui, se afasta disso aqui, porque Ele nos guia acerca de todas as coisas. Quando você tem o Espírito de Deus, você é guiado por Deus. Então você pode tudo que Deus pode. Ninguém te segura, não tem limite para você. Ninguém te derruba. Amém? Pode vir a carga que for, pode se levantar contra você o mais invejoso do mundo, o mais carregado do mundo. Não tem problema, porque o mais forte do mundo está dentro de você. Nós vamos orar. E eu quero aqui na frente você, que diz assim: bispo, essa palavra foi para mim. Estou reclamando muito, estou perdendo a minha fé. Sabe por quê? Sabe por que você está desanimado? Sabe por que você está para baixo? Porque você não entende uma estratégia que Satanás sempre usou, uma estratégia que o mal sempre usou. Quando ele sabia que Deus ia livrar o povo das garras de Faraó, então o mal usou Faraó para aumentar o trabalho do povo, para que o povo esquecesse do que Moisés falou. Então o mal sempre coloca problemas antes da vitória, e ele já conseguiu ter sucesso na vida de muita gente que desanimou. Mas tem muitas pessoas que estão enfrentando muitas lutas, mas já estão dizendo o seguinte: está muito perto da minha vitória. Para estar acontecendo o que está acontecendo comigo, só pode ser vitórias que vêm pela frente, porque o diabo está dando as últimas cartadas, porque está perto do meu testemunho. Diga: está perto do meu testemunho.